Olá, começa agora mais um Repórter do Futuro. Aqui você assiste reportagens e mini documentários produzidos por estudantes de jornalismo durante o projeto Repórter do Futuro, da Alboré. No episódio de hoje, vamos conversar com Larissa Gomes e Giovana Bozak, que participaram da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Sejam bem-vindas. Obrigada. Vocês abordam na reportagem de vocês um assunto muito atual, que são as mudanças climáticas, né? Então eu queria saber como que vocês chegaram, por que vocês decidiram abordar esse assunto? A escolha da pauta sobre mudanças climáticas foi um interesse de todas nós do grupo. Por causa das aulas mesmo da Alboré, eu acho que pegaram muito nessa questão da falta de cobertura de áreas verdes na cidade de São Paulo, relacionando as mudanças climáticas não só com a pauta ambiental, mas também com a economia, política, saúde. Foi um tema que nos interessou bastante. Isso também está atrelado ao que está acontecendo hoje em dia, não somente na cidade de São Paulo, como no mundo todo. As mudanças climáticas, elas atingem todo tipo de pessoas, sejam elas pretas, brancas, indígenas, ricas ou pobres, isso afeta todo mundo. Então a gente queria abordar sobre isso. E também, isso tem atrelado também aos últimos dias. Ontem mesmo, São Paulo foi considerada a cidade com a pior qualidade do ar do mundo, as queimadas no interior também. Então, a gente queria abordar algo que pudesse mostrar para as pessoas o impacto que as mudanças climáticas causam na vida delas. E, obviamente, para as pessoas que têm menos condições, isso acaba sendo pior, né? Acaba sendo agravante. Sim, até a nossa decisão de gravar em Sapopemba foi também pela questão de Sapopemba ser considerado o distrito de São Paulo mais quente. E a gente quis justamente ir lá para entender a importância de áreas verdes na vida dessas pessoas, né? Ou simplesmente de uma árvore, qual diferença faz no lazer e na qualidade de vida também. Eu até lembro agora de Sapopemba que o primeiro episódio da primeira temporada eu fiz também o Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, e o meu grupo foi até Sapopemba também. Eu lembro dessa, a gente foi justamente por ter essa questão de ter menos árvores, né, por metro quadrado da cidade de São Paulo, então Isso legal. mostra como está atual, né? Tanto a reportagem de vocês quanto a da Thaís. Até hoje, 2 anos atrás, né? A situação persiste, Mas o que eu queria saber é que quando a gente faz esse processo de um mini documentário ou uma reportagem, a estrutura dele, a organização dele, é o que pode dar dor de cabeça. Porque tem muita coisa para organizar, se você deixar para fazer de última hora, dá problema. Então eu queria saber se vocês já tiveram outra experiência com uma reportagem, um documento audiovisual como esse. Eu já tive outras experiências. Primeiro na faculdade, né, a gente acaba pegando ali na matéria de televisão, acaba pegando sobre como montar um roteiro, como decupar, como estruturar mais ou menos um VT. E aí foi em base disso, eu também trabalhei já mais ou menos nessa área. E aí, baseado nisso, a gente sentou, discutiu sobre isso, como ia começar, porque tem que ter o VT, ele era grande, né? Um VT de 8 minutos, o que geralmente para televisão é considerado grande. Então, tinha que ser algo que interessasse as pessoas, que não passasse a mensagem, mas que fosse algo interessante, que as pessoas quisessem assistir até o final. Então, a gente sentou, discutiu como que vai abrir, como que vai ser no meio, como vai ser no final, dividiu as funções, quem vai editar, quem vai produzir. Então, isso foi bem acordado, assim, entre a gente. Vocês fizeram isso em quanto tempo? Olha, a questão do tempo foi realmente difícil, assim, porque a gente teve mais ou menos um mês e tem uma questão que a gente trabalha e estuda ao mesmo tempo, e se locomover, se juntar para poder fazer, para poder gravar, marcar as agendas com os entrevistados, então isso também realmente atrapalhou um pouco, mas deu tudo certo no final. A gente soube se organizar. Eu acho que isso é fundamental, a organização para poder produzir todo o VT e ter um bom resultado no final. Claro, e também dividir tarefas, né? Que dizem que quando você divide tarefas, você acaba também multiplicando resultados, né? Então, acho que a reportagem de vocês é um exemplo disso, que ela ficou bem redondinha, né? Isso. E eu queria saber um pouco da captação de vocês. Já tinham experiência? Acabaram usando câmera, celular, lapela? Como é que foi?
Eu e a Natália, a gente não tinha experiência nenhuma com câmera, com lapela, esse tipo de equipamento. Mas a gente decidiu tentar. A Lari ajudou muito a gente nessa questão com a experiência dela. E a gente usou câmera, tripé, microfone lapela, microfone externo. E foi um desafio, assim, pra gente aprender a mexer tudo ali no dia da gravação. Foi o momento que a gente teve para entender como que funcionava todos esses equipamentos. Foi uma experiência muito legal. A Lari foi treinando a gente foi aprendendo durante o processo. Que bom. E onde vocês pegaram lapela, tripé? Na faculdade. Faculdade impressa pra gente fazer esse tipo de atividade. Inclusive, eu também tinha feito, para uma das disciplinas do curso que eu estou fazendo, uma matéria também sobre Sapopemba. Então, já aproveitei ali para conhecer o local, enfim, foi com a faculdade. Juntou útil com o agradável. Sim, exatamente. Bacana, meninas. Agora a gente vai ter um breve intervalo e na volta a gente volta para assistir a reportagem Zonas Verdes, Mudanças Climáticas e a Necessidade de uma Gestão para o Futuro. Até já! E aí, pessoal, tudo bem? Tá assistindo o programa e ficou com vontade de participar do projeto Repórter do Futuro? Acesse oboré.com para saber mais sobre os requisitos e sobre os prazos de inscrição. Quem sabe o seu trabalho não é exibido aqui, na Rede Câmara. Estamos de volta e agora vamos assistir a reportagem das nossas convidadas sobre áreas verdes na cidade de São Paulo. Elas produziram essa peça durante a 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, do projeto Repórter do Futuro, da Oboré. A reportagem é de Larissa Gomes, Natália Baron e Giovana Bozak. Roda VT. O protetor solar e uma boa garrafinha de água são os verdadeiros aliados de quem precisa enfrentar o calor fora de casa. Água é o principal. Água e protetor solar. Principalmente porque eu saio muito com o neném, né? Essa onda de calor que atinge boa parte do país, mesmo no outono, não é novidade para a cidade de São Paulo. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, o mês de maio registrou recorde de temperatura. A capital paulista atingiu a média máxima de 27,3 graus Celsius, quase 4 graus acima do esperado. No dia 5 de maio, os termômetros marcaram a temperatura de 32,8 graus Celsius, a maior do mês. Esse também foi o dia mais seco do ano, com média de umidade em 25,8%. Aqui é meio impossível, né? Você aguenta o calor, a poluição, o ventilador que taca. Eu prefiro frio, particularmente. Eu gosto mais do frio. Então, quando tá calor, eu não me sinto muito bem, até porque eu tenho pressão alta, eu tenho retenção de líquido, então eu fico muito inchada e indisposta. Calor, tipo assim, quando fica muito abafado. São Paulo, acho que por conta da poluição, né? É muito ruim quando tá calor demais. Lá em casa, o ventilador, quando tá calor, é 24 horas. 2, 3 ventilador para dar conta. O aumento nas temperaturas se agrava nas regiões denominadas ilhas de calor. Nós conversamos com o engenheiro agrônomo Leonardo Ferreira, que explica o fenômeno. As ilhas de calor, basicamente, são locais de muito concreto e muita ausência de área verde. Então, seriam bairros que possuem aí pouca arborização e basicamente, aquele aglomerado de uma casa emendando com a outra, com ausência de arborização em vias, que é questão de calçada, e também ausência de arborização em terrenos, como áreas de preservação e etc. Então, essas áreas assim são
comuns em bairros periféricos. Então, essa questão do concreto, ele facilita a absorção e a manutenção daquela concentração de calor e dificulta a dissipação, né, desse calor posterior. Quando temos as áreas verdes, elas evitam a formação dessas ilhas e facilitam muito a dissipação do mesmo calor que afeta uma área de ilha, ela não afeta a outra área que não está caracterizada assim como ilha de calor. Então, vamos dizer assim, o asfalto e o concreto é o grande causador dessa condição de ilha de calor. Para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, áreas urbanas necessitam de árvores. Isso porque elas auxiliam na regulação dos ciclos de chuva, melhoram a qualidade do ar e amenizam os impactos das ilhas de calor. Segundo uma pesquisa realizada pela revista científica Nature Communications, em novembro do ano passado, áreas arborizadas tendem a ser até 12 graus Celsius mais frias do que áreas livres de vegetação. A zona sul da capital paulista é a região com maior cobertura vegetal. É isso que revela o relatório da Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente, divulgado em 2020. O território possui cerca de 460 km² de vegetação, ou seja, 62,15% de sua geografia é verde. Em seguida, vem a Zona Norte, com 151 km² de vegetação, correspondendo a 50,5% da região. Depois, a Zona Oeste, com 39 km² de cobertura vegetal, que representam 30,3% da região. Já a Zona Leste possui uma área de 80,5 km², que correspondem apenas a 24,29% do território. Por último, está o centro de São Paulo, com seus 4,39 km² de vegetação, que equivalem a 16,47% de cobertura vegetal. E a pergunta que fica é: como alcançar a igualdade na distribuição espacial e promover a reaproximação da população com as áreas verdes? Uma das propostas é a regra chamada 330-300, criada pelo pesquisador Cecil Conan-Dick. Basicamente, o estudo dele foi feito em Barcelona, tá? E o que ela fala em 330-300? 3 é o número de árvores que você tem que ver olhando da janela da sua casa. Você tem que olhar da janela da sua casa e ver 3 árvores no mínimo. 30 é 30% dos terrenos arborizados e com áreas permeáveis. E 300 é o tanto de metros que você tem que andar até chegar num parque ou uma área verde. Então, vamos lá. Partindo de um plano aí, em cima de um estudo que ele fez em Barcelona, a regra do 330-300. 3 árvores da janela da sua casa, 30% do terreno arborizado e permeável, cobertura verde, né? A gente fala em arborizado, mas com grama, área permeável, e 300 metros até você chegar num parque ou uma área verde. Para implantar isso aí na onde já existe, é muito difícil. Em questão de novos bairros, de planejamento, seria uma coisa que é até meio utópica, mas que seria muito bom de ser atendido. As ordens de quem tem a caneta, de quem tem o poder, passam por cima das recomendações técnicas e das avaliações e de tudo, para atender diferentes aí níveis de interesse de política. Todo mundo sabe como isso funciona, não só no Brasil aí, mas no mundo todo, mas em especial aqui no Brasil, muitas vezes isso é muito forte. Então, tem muita gente que está lá, nem aí com árvore, quer cortar, vamos cortar, e é isso, é o progresso, mas não é assim. Eu acho que a conscientização da população é o principal, seja para cobrar, seja para eleger melhores candidatos,
E também para fiscalizar, como eu falei aqui, ver qualquer tipo de árvore sendo cortada, um galinho ali, já chama a polícia. E a polícia tem que estar lá para fiscalizar, para essa fiscalização de forma efetiva e com conhecimento também. 2 ótimos exemplos da importância de unir o trabalho da prefeitura com o engajamento dos moradores são os parques Aterro Sapopemba, criado onde antes ficava o aterro sanitário do distrito, e esse aqui, o Jardim Sapopemba, resultado da revitalização do que antes era um terreno baldio. Ambos estão localizados na zona leste da capital de São Paulo e contam com área de lazer para crianças, quadras de esportes e área de ginástica. Era tipo um lixão, entre as duas ruas aqui era um lixão ali, ó, onde todo dia de manhã se acordava era um corpo que tinha ali, era todo dia, porque a bandidagem mesmo tomava conta e era desse jeito. Não sei se foi o governo que começou a fazer aquele negócio de todos os lugares terreninho assim fazer uma praça, entendeu? Era um terreninho ali, eles iam lá e queriam fazer. Aí aquela praça lá foi uma das primeiras, foi a primeira que fizeram. Aí foi onde diminuiu pra caramba, que já limpou aquele negócio que era o lixão, de carro roubado, lixo, o pessoal dispensava os corpos, que nem eu falei, todo dia você se deparava com uma linha atravessar, aí, tipo, melhorou pra caramba. Tipo, colocou luz, que era a maior escuridão, né? Daqui pra lá, pensa, tudo mata aqui, lá outra praça mata, então, o escuridão que era. Aí já mudou muito. Além dos parques, o distrito de Sapopemba ainda foi escolhido para receber o projeto internacional Bairros Verdes e Saudáveis. Ele é um dos 22 projetos pilotos que serão desenvolvidos ao redor do mundo para criar bairros mais conectados e que melhorem a qualidade de vida, saúde e bem-estar da população. A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a rede global C40 Cities. Primeiro que esse projeto é um projeto magnífico, né? E para a gente, enquanto Sapopemba, foi muito louvável ser escolhido, porém também tem um grande desafio, porque Sapopemba foi escolhido porque é uma das regiões mais quentes da nossa cidade de São Paulo, do nosso distrito aqui. Então, o desafio que é, dentro desse projeto do C40, é fazer a conexão. Porque quanto mais você consegue conectar os moradores dentro de um período de 15 minutos a um hospital, ao terminal de ônibus, a uma área pública, a área do esporte, você está promovendo e proporcionando a eles qualidade de vida. Então, o projeto C40, ele nada mais é do que trazer para a população, e aqui em Sapopemba, falando daqui, é trazer essa conexão, essa aproximação do morador com os locais de equipamentos públicos para que nós possamos ter mais qualidade de vida. Então, o Sapopemba ele foi escolhido porque ele tem, sim, uma área muito quente, uma área assim, que chama muita atenção por causa das mudanças climáticas. E dentro desse projeto do C40, ele sendo implementado na nossa região, isso vai trazer para esses moradores que residem aqui, nós que residimos aqui, muito mais qualidade de vida. É um projeto novo, mas tanto o C40 quanto a Prefeitura estão muito entusiasmados que o mais rápido possível os moradores, principalmente aqui de Sapopemba, possam já começar a ver as mudanças na questão da mobilidade urbana na nossa região e o quanto que vai conectar um local com o outro, proporcionando mais qualidade de vida à nossa população aqui. A expectativa agora é que o projeto não apenas dê certo, mas que outros bairros de São Paulo possam desfrutar dos mesmos benefícios, principalmente quando se fala de áreas menos arborizadas, que podem, assim como Sapopemba, ver lugares abandonados se tornarem espaços de lazer com uma proposta mais verde. Afinal, essa é uma das saídas para minimizar os extremos do clima. As árvores trazem uma tranquilidade mais, um frescor mais. À tarde é maravilhoso, as crianças adoram brincar de manhã, de tarde, não tem aquele calor, sabe? É bem mais fresquinho. Bom, parabéns, meninas, pela reportagem. Agora, a gente vai para um breve intervalo e na volta estaremos com Natália Barão, outra estudante responsável pela produção dessa reportagem. Até já!
você está gostando do programa e quer conferir outras edições, tem dezenas de programas na nossa playlist do YouTube. Acesse youtube.com/Câmara São Paulo. O Repórter do Futuro está de volta. Continuamos aqui com Giovana Bozak e nesse bloco recebemos Natália Baron, também participante da 16ª edição do módulo Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter, uma das autoras da reportagem Zonas Verdes. Bem-vinda. Obrigada. Bem-vinda. Vocês falam com muitas pessoas, né, na reportagem de vocês pelas ruas de São Paulo. Então, eu queria saber como foi para fazer essas entrevistas, né? As pessoas tinham algum conhecimento sobre o assunto, sobre as mudanças, elas sentiam isso de fato, as mudanças climáticas, e como foi para dirigir esses depoimentos, né? Queria entender um pouco mais sobre isso. Bom, eu acho que o primeiro fator é que todo mundo fica tímido na frente da câmera, né? Então, a primeira questão era saber administrar essa timidez e mostrar que estava tudo bem. E o segundo é que, por algum motivo, a gente tem essa tendência a achar que, quando a gente está sendo entrevistado, espera que a gente seja um especialista. E não necessariamente. Existe uma pluralidade de fontes e ali a gente estava procurando população local, a gente queria moradores, né? Os especialistas, eles vieram depois. Então, era tranquilizar aquelas pessoas, explicar rapidinho o que a gente queria, o que a gente queria entender melhor, que era, de fato, a história daquele bairro, a história principalmente do parque onde a gente foi gravar, e que até o não sei deles era informação suficiente, porque ia ser insumo para a gente poder construir ainda mais a nossa reportagem. Entendi. E por falar em pluralidade de fontes, vocês conversaram também com o subprefeito Sapopemba. Queria saber como é que foi para vocês prepararem o roteiro dessa entrevista. Antes de fazer a entrevista com o subprefeito Marlon Salles, a gente fez primeiro o Fala Povo. E foi muito legal a gente ter feito essa parte primeiro, né, antes de entrevistar o subprefeito, porque fez com que a gente preparasse o roteiro já com as questões que os próprios moradores do bairro trouxeram. Então, foi muito legal a gente ter passado por essa etapa primeiro. Sim, e o clássico de entrar em contato com a assessoria de imprensa, né? Então, a gente mandou e-mail, depois por telefone, e aí por último WhatsApp, enfim, todos os meios possíveis para a gente conseguir fazer essa comunicação acontecer. E como a Giovana falou, e fazendo uma conexão com o meu último comentário, justamente quando a gente perguntava para aquela população, para aqueles moradores do bairro, o que eles sabiam sobre as novas campanhas para melhorar a arborização na região, e eles falavam que não sabiam nada, isso já foi assim, um insumo essencial para a nossa entrevista. Esses moradores, eles não sabiam nada, porque a subprefeitura de fato não estava fazendo nada, ou porque ela estava falhando na comunicação com os próprios moradores, que são os principais interessados. Bacana, vocês falaram agora um pouco o jeito que vocês encontraram para preparar o roteiro. E agora eu queria entender também um pouco o jeito que vocês pensaram, a metodologia para apurar os dados, né? Por exemplo, vocês trazem na reportagem de vocês a teoria do 3-30-300, que é um pouco sobre a cobertura arbórea que o cidadão precisa ter numa cidade, né? Então eu queria saber como que vocês se organizaram para fazer a apuração das informações que chegavam, que vocês encontravam. Como que vocês fizeram isso? Perfeito. Thaís, eu vou falar para você que foi um presente essa teoria, porque ela caiu no nosso colo, a gente não tinha conhecimento. Então, foi, de fato, durante a entrevista com o Leonardo, que era o engenheiro agrônomo que a gente estava conversando, e ele trouxe muito mais do que a gente esperava e do que a gente tinha conhecimento até para poder perguntar, assim. E aí, a partir de tudo que ele trouxe, aí sim a gente começou a pesquisar, aí a gente foi em alguns sites, a gente leu alguns artigos científicos também, defendendo essa tese para entender se era uma tese muito bem embasada, muito bem estruturada, que fizesse sentido, né? Que ela não funcionasse só na Europa, mas também na nossa realidade no Brasil. E aí, quando a gente viu que fazia sentido e que não só fazia sentido, como era algo que muitos engenheiros, tanto agrônomos quanto florestais,
florestais defendem para trazer para o Brasil, aí a gente achou que valia muito a pena trazer, porque é muito importante a população, nós, cidadãos comuns, que a gente não tem conhecimento sobre, entender que existem sim alternativas. Sim. Importante você trazer essa comparação, né? Você trazer essa confirmação, na verdade. Ver que é uma teoria que também se encaixa na realidade brasileira, né? Interessante você ter trazido isso. Agregou muito para a reportagem de vocês. Mas o que eu estava querendo saber é que quando a gente faz um documentário, uma reportagem, eu e a Thaís, a gente sabe, sempre tem aquele probleminha ou outro que demora para afinar, que às vezes acaba dando um pouco de dor de cabeça, tanto questão de captação quanto questão de fonte. Eu queria saber se vocês passaram por algum perrengue desses e se vocês podem dar alguma dica para algum próximo estudante que for fazer também uma reportagem. A gente passou por vários perrengues no dia da gravação. Era barulho de moto, de carro, helicóptero passando. As pessoas viam a gente nas ruas, né, com o tripé, com a câmera, que é um equipamento que chama atenção. E elas ficavam curiosas para saber o que estava acontecendo, o que a gente estava fazendo, e acabavam, às vezes, interrompendo, passando na frente. Então, a gente tinha que cortar, gravar de novo. Também tem a questão da bateria, também da câmera. Verifiquem os seus equipamentos. Sim, que é um problema que a gente teve também, de ter que gravar um pouco com pressa, né, para não ter que voltar lá, porque todas nós moramos bem longe de Sapopemba. Então, tem todas essas questões, a gente passou por esses perrengues, mas eu acho que, como uma dica que eu daria para o próximo estudante que for produzir a reportagem, é tentar sempre ser bem organizado, tanto com as datas, os materiais, organizar bem um roteiro de perguntas, ir entrevistar também, direcionando o foco que você quer daquela entrevista. Porque quando a gente vai num bairro, que nem a gente foi, fazer um fala-povo, muita gente queria falar sobre a história do bairro, enfim. E aí a gente tinha pouco tempo, né? E a gente falava, a gente tem que cortar, né? Tem que ser mais prático. Então, ter esse direcionamento ajuda muito. E eu acho que também ter esse olhar de aprendizado com o que a gente está fazendo. Foi muito novo para a gente isso, de ir na rua, gravar, dá um pouco de medo, né? Um pouco de receio, mas eu acho que o mais importante é se permitir ser aprendiz nesse processo. Perfeito. Eu queria saber também a questão da passagem. Vocês fizeram uma passagem na reportagem de vocês e eu queria saber como foi esse processo para escolher quem vai ser a repórter, no caso, de aparecer na passagem, e como foi isso de gravar ao ar livre. Então, a escolha, a gente escolheu a Nath, ela é atriz, então... Né? Eu acho que isso facilita um pouco, por não ter tanto um estranhamento com a câmera, mas, gente, não é uma garantia. Eu fiquei muito nervosa, assim, então são passagens curtas, mas ainda assim dá muito nervosismo, e aí a gente tinha que fazer super rápido, porque, como a Gê falou, e era moto buzinando, e todo mundo que passava queria aparecer, clássico de reportagem, fora de estúdio. Então, foi mais isso, assim, a Lari, que estava no bloco anterior, ela que fez todo o texto, e aí a gente começou a trabalhar para que ficasse mais natural na minha voz, né? Como que se aproximaria da minha fala jornalística. E aí a gente foi passando umas 5 vezes cada passagem, e aí ficou bonitinho o resultado final. Perfeito, Ficou muito ótimo. bom. Serviu de aprendizado ainda, né? Sim. Só aprende assim. Meninas, adorei a reportagem de vocês, adorei conversar com vocês, muito bom. Mas o programa está chegando no final. Acabando o nosso bloco. Um prazer ter vocês por aqui. Espero ver vocês de novo no Projetos do Alboré. Também. Perfeito, gente. Pode deixar. A gente vai estar nos próximos, em todos que vierem. E foi um prazer estar aqui. Obrigada, gente. Foi um prazer. Prazer. Aguardamos. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Nos próximos episódios teremos novos convidados e mais reportagens e mini documentários para você. Obrigada e não se esqueça de se inscrever no canal da Câmara no YouTube, youtube.com/Câmara São Paulo. Os episódios de todas as temporadas estão disponíveis para você assistir quando quiser. Siga também as redes sociais da Alboré. Lá você acompanha a disponibilidade de todos os cursos. Um abraço. Até a próxima segunda-feira. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.